Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de reflexão. E o tema dessa noite, que ele fala sobre noções de lar, isso vale para o meu lar, para o seu lar, para todos os lares. E tudo que vai ser falado aqui, nós vamos começar a lembrar como é que está o nosso lar hoje. Será que tudo o que nós falarmos aqui vai estar consensado com tudo aquilo que nós aprendemos, com tudo aquilo que nós aceitamos e com tudo aquilo que o Deus Pai Todo-Poderoso quer? Então nós vamos começar. Então, seguindo a obra de André Luiz, no capítulo 20, ele fala de noções de lar. Lembrando que o de lar pode ser o seu, o meu, o nosso, né? Mas nós vamos fazer uma reflexão, né? Que tudo que vai acontecer aqui hoje, o André Luiz vai conversar com a dona Laura, que era mãe de Lísias, né? Ele vai falar um pouquinho de como construir um lar, inspirações criadoras da vida, a formação da família entre homem e mulher, as fases evolutivas do planeta. Tudo isso a gente vai conversar aqui hoje. Mas na semana passada, foi falado aqui pelo meu irmão Reinaldo, uma jovem desencarnada, né? E lá essa jovem passa pelo umbral, né, e vai direto para uma casa acolhedora da família. Olha que maravilha se todos nós pudéssemos fazer isso, né? E ela também fala, né? E ela estava desequilibrada porque isso não poderia sentar-se à mesa nesse jantar que ele foi na casa dela. E o André Luiz, né, fica para jantar com a dona Laura, que é a mãe de Lísia, e começam naquele diálogo, porque André Luiz estava curioso, ele queria saber, ele queria estar presente. E aquela jovem que havia sido acolhida pela família, né? Ele falou um pouco sobre neurastenia, que ela não poderia sentar-se à mesa e tal. Que a jovem ainda sente, olha, pelo noivo que ficou encarnado. A gente precisa fazer reflexão desse último capítulo, porque quando a gente faz os laços do matrimônio, ele é muito claro lá, até que a morte separa. Desencarnou, cada um segue seu caminho. E isso, na maior parte das vezes, nós pecamos, porque nós temos aquele poder de posse. Ele é meu, e não é bem por aí. Mas vamos lá. André Luiz, né, ele queria colher esses valores educativos, ele quer evoluir no nosso lar. E aí, na casa da dona Laura, ele começa a fazer algumas perguntas, né? Como, por exemplo, desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atributos fora da casa? Ele pergunta para dona Laura. E ela responde, sim. Vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. Quanto a gente falou desse negócio chamado trabalho. Nosso lar, trabalho. Poxa, eu desencarnei, eu tenho que trabalhar. Nosso lar é trabalho. E nós vamos falar mais para frente sobre isso. E onde as almas femininas, né, ela responde para ele, aqui assumem numerosas obrigações, umas para reencarnar, outras para evoluir, para irem para um plano superior. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? Pergunta
André Luiz. O lar terrestre é que, já muito, se esforça para copiar nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros de ciúme e do egoísmo. Será que existe isso? Existe essa vaidade, esses ciúmes? Para refletir. E ela responde que quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que a minha crise de orgulho ferido foi levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Quando ela voltou, ela já era uma pessoa evoluída. Ela já vivia o espiritismo. E mesmo assim, ela trouxe aquelas coisas ruins do tempo de encarnado. Aí depois, ela vai fazer uma comparação. Não poderia dizer-me algo das ligações recebidas? A indagou com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu. Ela. Mesmo sentir que o lar é como se forma um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporalmente. É a inspiração criadora da vida. Quando homem e mulher vão se encarnar, eles assumem um compromisso de formar um lar, não formar casa. Muito pelo contrário. Hoje nós temos muitas casas e poucos lares. Ele completa assim: há na Terra agora grandes números de estudiosos da questão social, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a declarar com segurança que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime entre homens que vão valorizando vagarosamente, onde, nas esferas do globo, verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados, que na maioria os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo indiferença ou egoísmo. Quando o marido permanece calmo, a mulher desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Será que nós temos isso na nossa vida de hoje? Nem com o casamento se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais. Nem o marido se resolve a segui-la no voo divino da ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. E simulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro começa o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos,
o marido excursiona através dos negócios. E se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito à mente da esposa, volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstância, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Será que isso acontece nos nossos dias hoje? Será que isso acontece nos nossos dias com esse mundo da internet? Onde o diálogo foi deixado de lado e onde a tela ficou mais próxima. E não existe evolução. Não existe evolução porque se não houver diálogo não tem amor, não tem respeito e não tem gratidão. André Luiz continuou sua evolução. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Que situação nós chegamos aqui. Ele nos comenta muito que nós só aprendemos de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Nós precisamos sofrer para aprender. Por enquanto, raros conhecem que o lar é a instituição essencial divina e que se deve viver dentro de suas portas, com todo o coração e com toda a sua alma. Isso está no coração de cada um de nós. Vamos formar uma família? Está lá, ó, mostra nessa imagem. A base disso daí é um homem e a mulher, protegendo seus filhos, protegendo seu lar. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procura-se mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos onde estão verdadeiramente amando. Quando nós estamos nos relacionando, muito amor, muito amor, muito amor. Mas passou um problema, um assunto trivial, e aí assume o singular encanto das palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem ali na integração de suas forças sublimes, mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E paga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se. Os mais rudes mal se suportam. Não se entende. Por que será? Se tem um compromisso assumido de amor, respeito. E isso foi escrito lá atrás por alguém que tinha uma visão da família, que tinha uma visão que determinava que lar é sagrado. É o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É um templo divino e sagrado. Isso é lar. Não vamos confundir com casa. Ah, eu tenho a minha casa. Não, eu tenho o meu lar. O amor é maior. Tudo isso é pura verdade, aduziu comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta existe, na esfera carnal, raríssimas uniões de almas gêmeas. Raríssimas uniões de almas gêmeas.
reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O que ele quer dizer com isso? Existem casamentos que são resgates. Olha que maravilha. O que quer dizer isso? O que quer dizer? O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiro e forçado como se estivessem congêneros. Nós precisamos resgatar alguma coisa. Isso é triste. E continuou a genitora de Lísias. As almas femininas, veja bem, o que eu vou explanar foi escrito lá atrás, numa época super difícil. E vocês comparam hoje com o que acontece com as mulheres hoje. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender-se a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento aberto do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através do escritório e gabinete, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Isso daqui é no passado. Hoje a mulher bate de frente com o homem e assume responsabilidade tão qual ao homem. A mulher evoluiu, porque o mundo também evoluiu. E lá na colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão ao lar, além disso daqui. Para as mulheres existe a enfermagem, o ensino, a indústria de fio, as informações, os serviços de paciência, que representam atividades muito expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico as riquezas da sua experiência. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte, como espalhar-se água da fonte sem o leito do rio. Lá na questão 774 do Livro dos Espíritos, ele fala assim que há pessoas que deduzem o abandono das crias pelos animais. Que os laços de famílias entre o homem não são mais que resultados de costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? Reflexão, mais uma vez. Estamos trocando as nossas crias por animais? Eu conheço muita gente que eu sou mãe de pet. Parece brincadeira. Eu conheço um garotinho que falou que ele queria ter nascido um pastor alemão. Porque ele passa necessidade e o cachorro não. Lembram que isso foi escrito lá atrás. Já tinha essa visão. Isso é reflexão nossa hoje. Olha que maravilha. E lá na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que seria para a nossa sociedade esse relaxamento dos laços de família? Uma intensidade maior de egoísmo. Nós vivemos pela família, nós nascemos pela família. E ela está se acabando. E isso nós temos que mudar. E isso nós vamos mudar. Porque nós queremos também o nosso bem.
A mãe de Lisa, depois de um longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confiou crianças ao lar, muitas horas de serviço são contadas em dobros, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso acontece, tenho meus deveres diurnos nos trabalhos de enfermagem, com uma semana de 48 horas de trabalho. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta, conforme eu falei que havia chegado. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade de intenso de interesse coletivo diariamente. É programa fácil a todos nós. Sentir-me-ia envergonhada e não executasse também. Que situação. Por que nós trabalhamos tanto? Por que será que tudo fala de trabalho? Por que será que tudo é relacionado ao trabalho? Nós falamos aqui num outro encontro de um tal de bônus hora. O trabalhar no plano superior conta bônus hora. Ela trabalha 8 horas por dia e acha que é pouco. E eles, ao trabalhar com criança, eles ganham dobrado. Agora vamos fazer mais uma reflexão. Por que quando nós vamos presentear uma criança, a primeira coisa com que nós damos para ela, se for menina, boneca. Se for menino, alguma coisa de aventura. Por que será? Estamos treinando o nosso lar para serem boa família? Isso é de pensar. Ele conclui, que está lá na definição do Livro dos Espíritos, por que nós temos que trabalhar tanto assim? Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Olha que maravilha. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí a questão 676 pergunta por que o trabalho impõe ao homem? Lembrando que isso foi escrito lá atrás. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. O homem permaneceria sempre na infância, sem trabalho, em aperfeiçoar sua inteligência. Sem trabalho, o homem seria apenas uma criança. Olha que maravilha. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do seu trabalho, depende da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, otorgou Deus a inteligência, em compensação, mas é sempre um trabalho. Para o fraco, aquele que não tem condição de trabalhar, ele deu inteligência. E a inteligência dele também é trabalho. Olha que maravilha. Isso, mais um ponto de reflexão. Quantos fracos que têm uma inteligência vantajosa. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. E ele conclui que o lar é sagrado vértice, onde o homem e a mulher encontram para o entendimento indispensável. É templo divino, é um templo sagrado. Última reflexão. Como será que está o meu lar? Está um templo sagrado? Ou simplesmente a minha casa? Na semana que vem, o meu irmão Edson vai estar aqui, ó. Que ele continua a palestra com a dona Laura.
São alguns pontos que nós precisamos refletir. Primeiro que nós somos espíritas. Nós sabemos de tudo isso. Por isso que para nós vão cobrar em dobro, porque nós sabemos, ok? Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Nós vimos aí, esse livro ele é fantástico. Esse livro abalou a estrutura da sociedade quando o Chico Xavier lançou ele. E o próprio Chico Xavier ficou surpreso quando lançou esse livro, porque ele vem falando de colônia espiritual, de lar, uma série de coisas que tem aqui na Terra e que a gente jamais poderia imaginar isso. Só a doutrina espírita que trouxe esses esclarecimentos para nós. Mas nós vamos ver lá no Velho Testamento uma passagem muito interessante sobre Job, onde ele fala: deixando essa vida, aonde estarei? Será que a ela voltarei? Velho Testamento, logo no começo lá. Então nós sempre o homem teve uma ideia disso daí. E noções de lar. Aí nós vamos ver alguns livros interessantíssimos. Por exemplo, Jesus no lar. São reuniões que Jesus fazia na casa de Pedro. Vida e sexo, aonde o Emmanuel vai trazer para nós um esclarecimento a respeito da nossa vida entre homens e mulheres, dando uma noção para nós de como a gente deve se comportar, mas todos nós sabemos. Só que nós estamos em prova, então um espírito é diferente do outro. E às vezes é muito difícil a convivência a dois, e aí quando vem mais gente, aí complica mais ainda. E sempre o homem, ele realmente, vocês viram aí, o homem, a Bíblia, lá atrás, nós vamos ver que a mulher sempre ela foi subjugada, tudo. Aí vem Emmanuel trazendo os livros dele há 2000 anos, 50 anos depois. Ave Cristo, renúncia. Nós vamos ver que almas afins, eles vão reencarnando junto. E o homem não deve abusar muito não, porque ele pode vir como mulher na outra encarnação. E às vezes aí ele vai sofrer as consequências daquilo que ele fez. No Livro dos Espíritos fala: o espírito tem sexo não conforme supões, né. Então olha que coisa interessante. Nós estamos no corpo feminino, podemos voltar no corpo masculino e vice-versa. Então gente, olha, tá aí para nós. O importante é viver bem. Quando tem alguma coisa para ser acertada, o casal deve fazer um levantamento da relação, ver aonde que o outro está errando. A gente tem que ser claro. Como que só a doutrina espírita pode trazer um esclarecimento para nós tão claro, tão lúcido, é interessantíssimo. Deus nos abençoe. Muito obrigado, gente, pela presença, viu?